Glória a Deus. Aleluia, Deus. Abençoa, papai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica lá, bendita. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 646 da harpa. Glória a Deus. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para adorarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus vem nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. O 212 da harpa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome. 212, parece. 212. Se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos temidos marcha incorrupta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente ele encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo,
Jesus não gosta disso. A beleza é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém? Glória a Deus, Agora temos Jesus. a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. É. Igor, está com oportunidade. Não perca. É. Operador. O operador tá pegando nas calças. Faz irmão para a senhora. Amém. Fechar um versículo. Essa na comunicação. Glória a Deus. Provérbios 27. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Louvar-te não é estranho, e não tua boca, o estrangeiro, e não teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que ambas. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Oportunidade para a Iane. Senta lá. Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém. Então, eu vou ler Salmos 89 e 20. Onde eu estava orando, aí passou comigo. 89 e 20. Encontrei meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Amém? Glória a Deus. Agradeço. Agradeço a oportunidade. Amém. Dicionário de lei. Oportunidade. Para louvar? O quê? Poxa, não, ninguém me avisou nada. Não. Vamos louvar. Vamos louvar. A igreja tem que descer. Tem que descer na Glória de Deus, a igreja tem que descer na glória de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. As mulheres têm que descer na glória de Deus. As mulheres têm que descer na olaria de Deus.
Desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Os homens têm que descer na olaria de Deus. Os homens têm que descer na olaria de Deus. Desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. As crianças têm que descer na olaria de Deus. As crianças têm que descer na olaria de Deus. Desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando aqui o louvor da harpa. 15. Glória a Deus, aleluia, Deus. Amém? Ó, com cego andei E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, por Jesus que morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ó, condito então este meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia, Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E a irmã Melissa está com a oportunidade. Glória a Deus. E é só um louvo. Sou da Igreja com a Pai do Senhor. Amém. Queria abrir aqui em Salmos 34. Quem ficou na sua casa? Está dormindo na sua casa. Amém? Amém. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O
seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se glorificará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Amém, irmãos? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cuida da tua irmã. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz, Senhor. Amém? Amém. Queria pedir perdão para os irmãos, que na hora de eu vir para o culto, chegou o vizinho lá. Falei, mas em nome de Jesus eu não vou perder minha bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero louvar o hino da harpa 88. Amém. Glória a Deus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Revela-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso teu verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primavério. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Isaías 60. Deixa ela ler a palavra. Glória a Deus. É 61. Não é nada, só uma página. Né? Amém. Glória a Essa Deus. palavra o Senhor Jesus tomou para ele. Ele nesta noite tomou para mim. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os atributos do coração, a proclamar liberdade aos cativos, Glória e a Deus. abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador, todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Glória a Sião, Deus, Jesus, que se aleluia. lhes dê a glória em vez de cinza, o óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça e plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Vou pôr na tela. Tá minha palavra. E aí, irmão? Amém, Jesus. Vamos louvar. Vai louvar. Não trouxe o fiel. Eu não tenho. O fiel está em casa. Fica no meio das seis. Vocês veem. Pode ser sim. Depois de ver lá. É uma que... Você sabe. Eu quero ser fiel, Senhor. Não. Deixa ela pôr o bebê. Então vai. Derrama a tua unção, papai. Vem falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Glória a Deus, papai. Aleluia, Pai. Venha derramar teu Espírito sobre nós, papai. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, Glória a Deus. fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir
Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Glória a Deus, aleluia. Só quero falar aqui que o Senhor, Ele é fiel, né? E eu quero ser fiel assim como o Senhor, porque eu falei comigo hoje, eu falei, eu vou para casa do Senhor, mas se o pastor me der a oportunidade, eu não quero louvar. E o Senhor, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, né? Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Pai. Deus é fiel. Glória a Deus, Bianca. Glória a Deus, vai. Deita aí. Glória a Deus. Deita na cadeira, aqui, ó. Vai. Deita na cadeira. Vai. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Olha aqui em Jó 5. Jó 5. 5, versículo 6, do 6 ao 11. Abre aqui. Jó capítulo 5. Quer dormir lá no carro? Quer dormir no carro? Jó capítulo 5, do 6 ao 11. Quer? Vai lá, vai. Amém? Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jacó, segura. Enquanto isso, aproveitar e vou lá. Põe 8. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Senhor. Fazer que nem a Ana. Ana, glória a Deus. Aleluia. É Deus. Abençoa, Pai. Embora que vá. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Desemboca, Jesus. Enche de azeite. Enche de
pede pra Jesus agora. Liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Dá unção ao Pai. Jesus, enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Dá unção ao Pai. Jesus, enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Tu és bom, Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor. Que é o louvor? Segurou-a, E não quis largar. Segurou o anjo e não quis largar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? respondeu assim, me dá Minha vitória pra depois subir. 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 Segurou o anjo e não quis largar. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Vem cá, meus irmãos, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Glória a Deus. Olha esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela suas mãos, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Deus está nesta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela suas mãos, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus. Põe esse dedo de fundo. Obrigado para Missionário. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento o nome da Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. É. Desapega das coisas velhas. Aleluia, Jesus. Gostaria de convidar a Bianca para louvar a Senhor comigo. Glória a Deus, Glória a aleluia, Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha ser o mestre da nossa vida, hoje e sempre. Amém. Santo de Israel. Aleluia, Jesus. A campanha. Glória a Deus. É que hoje hoje é o sétimo, né? O sétimo dia. Que 7 é o último? é o último. Nós vamos encerrar essa campanha no dia de hoje, né? Glória a Deus. Derrubando gigantes, que nós vamos derrubar todos os gigantes em nome de Jesus da Amém. nossa vida. Todos aqueles gigantes que vêm atrapalhar o povo de Deus. Glória Todos a Deus. aqueles que colocou o seu propósito no coração. Eu creio que o Senhor já entrou com providência. E esse Aleluia. gigante já foi
caído em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder, de glória. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A autoridade está nas mãos do Todo-Poderoso. Abre porta onde não tem, ele fecha a porta, não tem pra ninguém. Faz o inexistente existir. Glória a Deus. Aleluia. O vento se canta, o mar se aquieta. Ao ouvir o som da sua voz, Oh, Deus. Aleluia. a guerra se cala quando ele fala. Quando ele ordena, o morto se levanta. Até o sono faz ouvir. Ele vai na frente resolvendo tudo, quebrando muralhas, derrubando muros. Glória a Deus. Aleluia. Mirando ele, quem impedirá? É Deus. Ganha todas as lutas mesmo sem lutar. O impossível ele faz. Glória a Deus. O vaso quebrado ele faz de novo. É Jesus. Aleluia. Pai. Glória a Deus. Aleluia. Ele é Deus tremendo e também poderoso. Usa um menino pra matar gigante. A vitória é certa e se lhe garante. Ele é Deus de novo, ele é demais. Não dá pra comparar, é grande seu poder. O mundo parou, continuando até o cego ver. E se precisa de ajuda, chama que ele vem. Ele manda logo um anjo pra te socorrer. Onde ele chega, sai todo embaraço. Aleluia, Ele Deus. guarda todo laço, enche o crente de poder. E se for um momento o inimigo passa, Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus de poder. Deus de maravilhas. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele vai na frente resolvendo tudo, quebrando muralhas, derrubando muros. Operando ele, quem impedirá? Ganha todas as lutas mesmo sem lutar. O impossível ele faz. O vaso quebrado ele faz de novo. Ele é Deus tremendo e também poderoso. Usa um menino pra matar gigante. A vitória é certa e se lhe garante. Ele é Deus de fogo, ele é demais. Não dá pra comparar, é grande o seu poder. O mundo fala, continuando até o cego ver. E se precisa de ajuda, chama que ele vem. Ele manda logo um anjo pra te socorrer. Onde ele chega, sai todo embaraço. Ele mata todo laço, enche o crente de poder. E se for um momento inimigo encosta, Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. Não dá pra comparar, é grande o seu poder. O mundo fala, continuando até o cego ver. E se precisa de ajuda, chama que ele vem. Ele manda logo um anjo pra te socorrer. Onde ele chega, sai todo embaraço. Ele toca todo laço, enche o crente de poder. E se for um momento o inimigo encosta, Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. Cadê minha A palavra? autoridade está nas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Deus é maravilhoso. Eu estava sentada ali e falava, Senhor, hoje é o último dia da campanha. Eu
Não preparei nenhum louvor, eu não sei que louvor eu vou louvar. Ah, eu vou louvar esse mesmo, e não é que fala de gigante. Ô, glória. Isso é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Na hora que eu estava sentada ali, o Espírito de Deus falava no meu coração, louva a autoridade, né? Mas Glória a eu não sabia Deus. que falava de gigante. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, como Ele diz, não permitei o que há de falar, porque eu colocarei a palavra na sua boca, né? Para a gente não se precipitar com o que há, e como foi lido aqui hoje, né? Como Glória a a gente Deus. se precipitar, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Não, deixa que quem vai fazer é Deus. Amém. Nós não fazemos nada. Tudo quem faz é Deus. E como nesta noite foi falado nesse louvor, que o Senhor já derrubou o gigante, né? Ele vai na frente, ele vai derrubando tudo para que nós passe bem. Assim como o Senhor fez naquele dia que ele abriu as águas, né? Do Rio Jordão, como ele abriu o mar vermelho, né? Para o povo de Deus passar. Eu creio que nesta noite ele vai abrir, gente. Se você crê, porque Deus diz assim, aqui hoje, nesta noite, já foi falado várias vezes. Tem que crer. Tem que crer, porque se não crer, não tem como. Porque como que Deus vai fazer algo na nossa vida se nós não crermos? Né? Como a irmã falou, muitas das vezes eu já fiquei muito angustiada e chegar assim, mas o Senhor disse que não é para a gente ficar, não é para ficar angustiado, né? Porque o Espírito de Deus logo já nos alegra, Ele não deixa a gente ficar angustiado. Porque quando a gente começa a ficar com aquela coisa no nosso coração, de repente o Espírito de Deus vem e fala, não, você vai fazer a vontade do Pai, não é a sua. Né? Glória a Deus por isso que o Senhor tem nos dado, né, essa oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu também gostaria de ler aqui um versículo, né, para não ficar nas minhas palavras, porque as minhas palavras não edificam nada, mas a de Deus edifica a igreja. Glória a Deus. Aqui em 2 Samuel 21, 21, 20, oh Jesus. 21, 20. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Primeiro, Samuel? 2 Samuel 21, 20. Versículo 20. Amém, glória a Deus. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vê como Deus é maravilhoso, né? Quantos gigantes eles derrubaram na vida deles. E eu creio que nós também já derrubamos muitos gigantes. E nesta noite não vai ser diferente. Como falou aqui, né? Era de grande estatura. Esse gigante é outro gigante, não é o gigante Golias, mas é da família desse gigante, porque eu li um versículo aqui antes, no 21, aqui no começo, no 21, e fala, né, de vários gigantes. E eu creio que nesta noite, esse gigante já caiu por terra. E todos aqueles que crê, fica de pé, em nome de Jesus. Glória a Em Deus. nome de Jesus, todos aqueles que creem que o gigante está caindo nesta noite, porque é no poder de Deus, como Davi falou, incircunciso, como que tu vem afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel, que esse incircunciso, que está atormentando a tua vida, os seus filhos, atormentando a tua casa, que ele venha cair nesta noite em nome de Jesus, que nós vamos gritar nesta noite 3 vezes, nós vamos gritar que o gigante caiu na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma vez. Esse gigante caiu na minha vida hoje, em nome de Jesus. Esse gigante Caiu na minha vida hoje, em nome de Jesus. Esse gigante caiu na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus venha fazer você perceber que nesta noite esse gigante já caiu por terra, porque o poder é a palavra de Deus, porque Davi ele falou,
Não foi essa pedra que matou o gigante. É, Deus, é verdade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não foi essa pedra, não foi o nosso grito, mas foi o poder da palavra, que é o poder em Jesus, que é o poder que o Espírito Santo. Eu não premeditei nada disso, mas agora o Aleluia, Espírito de Deus colocou no meu coração para nós fazermos Glória isso a Deus. nesta noite. E eu creio que ele já entrou com providência na vida de cada um, porque Deus diz na palavra: aquele que crê verá a glória de Deus. Verdade. Se tu quer ver a glória de Deus, porque Deus diz assim, olha, na oração do Pai Nosso, que é a mesma coisa, ele está lá no céu, ele também está aqui na terra. A glória dele está lá, mas ela também desce aqui na terra. E eu creio que a glória de Deus, ela desceu nesta noite, aqui nesta igreja, nos nossos corações. Porque Deus diz assim, meus filhos, porque temeis, não temereis coisa alguma. Se eu estou com vocês, por que vocês temem? Né, muitas vezes a gente fica aflita mesmo. A gente fica, como a irmã falou, né, a gente não quer nenhuma oportunidade. Mas fiel, como nós louvamos aqui nesta noite, fiel ao Senhor para que cumprir todas as promessas na nossa vida. Porque eu falo para vocês, não palavras minhas, mas a palavra de Deus. Como aqui eu fiquei apaixonada e um grande amor dentro de mim, e um temor no meu coração quando a diaconisa Lília, ela leu aqui em Isaías, que eu falo para Deus, em nome de Jesus, um dia, eu ainda vou ter essa grande felicidade de ler maravilhoso, assim como ela leu. E foi muito lindo do jeito que ela leu, assim, ela lê bem definido, né? E eu creio que Deus, ele diz que se você busca, você encontra, e eu vou encontrar, e eu estou buscando, aleluia, eu estou buscando, e eu estou crendo, eu também estou buscando, mais ainda, é a cura das minhas vistas, que eu creio em nome de Jesus e tomo posse. Amém. Senhor, eu não vou usar óculos para a glória de Deus, não é ignorância não, se for preciso, Deus falar, não, vá lá e passa no médico, eu vou, mas se Deus não falar, e Deus quiser, eu confio nele, eu vou confiar e vou esperar que ele vai me dar essa dávida que é de eu enxergar com os olhos que ele me deu, não através de um óculos. E eu fiquei muito feliz e gostaria de convidar a irmã mais uma vez, um minutinho aqui, para que ela leia essa palavra aqui, para me explicar uma coisa que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Né? Porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida nesse dia de hoje. Porque Deus diz que Ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa, né? Ele é Deus. Glória a Deus. Leia. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Me enviou-me a curar os quebrantados de corações, a proclamar libertação aos cativos e a pôr Isaías 61. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Derrama para teu poder, Aleluia. nos usa, Senhor, no vaso de tuas mãos. Aleluia, Deus. Amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a cura aos quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a perdoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, o óleo de alegria. Amém? Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Vê como Deus é maravilhoso, né? Que Ele fala aqui na palavra. Por que Ele ungiu nós com o óleo da unção de Deus, né? O discernimento de espírito.
né? Que nós venhamos nesta noite colocar essa palavra dentro do nosso coração, vamos viver essa palavra maravilhosa que Deus preparou para nós nesta noite. Que o Senhor diz assim, que nós não vemos com o nosso coração, ficar com o nosso coração sujo. Precisa o quê? Nós estamos contritos de coração. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para que a palavra do Senhor venha entrar. Se nós estiver com o coração, ele diz, para estar quebrantado de coração. Se o seu coração não estiver quebrantado, se você estiver com ódio, não tem como a palavra do Senhor entrar. Se tiver com raiva, se tiver alguma mágoa, peça perdão para o Senhor, para que venha a palavra do Senhor entrar dentro de você, para ela te dar fruto. Porque como que ela vai dar fruto? Como que vai? Senão vai ficar como uma cinza, como se diz, enubrecido, vai ficar escuro. Como que vai? Não vai adiantar de nada, a palavra não vai penetrar no coração se ele está com mágoa. E o Senhor tem falado nessa palavra maravilha para nós nesta noite, né? Que o Senhor, ele está aqui, ele unge a todos aqueles que tiver com o coração voltado para ele. Amém. Ainda que a gente tenha ainda que ajudar as pessoas, como Deus tem falado essa semana dentro do meu coração. Quantas pessoas tem aí precisando de ajuda, necessitados, que é as viúvas, né? Os órfãos, e as pessoas muito não ligam para isso, né? Muitas vezes, hoje também eu estava ali na minha casa, eu escutei meu filho falando pro meu esposo de um rapaz que é vizinho de lá, de onde a gente fazia culto, que aconteceu um ocorrido lá com ele, que bateram nele lá, né? Diz que pegaram ele por causa da porcaria e quebraram todos os dentes do rapaz com um martelo e deram uma martelada na cabeça. E para você ver como o inimigo tá. E a gente ia fazer cultural do lado da casa. Quantas vezes nós não foi? Mas as pessoas, é como aqui, quantos não passam aí até dar risada? Mas que quando chegar naquele dia, que o Senhor olhar bem nele e falar assim, meu filho, eu vou passar agora o memorial que você vai ver tudo aquilo que vocês fez lá na terra está aqui, ó. Porque enquanto nós está aqui, tem um anjo aqui, ó, anotando tudo. Verdade. O que você está fazendo dentro do culto, ele está olhando para você, porque o Senhor diz que tem 7 olhos olhando para nós. Na palavra de Deus fala isso, né? Em Provérbios 15:3 também fala que o olho do Senhor está contemplando toda a terra, contemplando os maus e os bons. Ele não está olhando só para os maus, não. Ele está olhando para os bons também, os que se diz bom, o que se diz servo, o que se diz fiel a Deus. Então ele está contemplando nós. E que nós possamos olhar para o nosso irmão, que nós possamos perguntar o que o irmão está necessitando, porque muitas vezes a gente fica acomodado dentro da nossa casa. Muitas vezes eu falo isso comigo mesmo, porque eu falei para o Senhor, falei, Deus, o dia que eu tiver essa oportunidade que o Senhor me der, eu vou trabalhar, eu vou fazer, e não estou fazendo. Eu estou falando comigo mesmo, que o Senhor começa por mim. Eu sei que o Senhor está cobrando de nós todos aqui, e principalmente de mim, porque eu falei para o Senhor que se fosse possível eu ficaria até aqui, o dia inteiro. Se alguém precisasse de oração, eu estava aqui, e eu não fico. Eu venho aqui, eu limpo a igreja e vou para casa. E não é isso que Deus quer, porque aqui não é a casa do Senhor. Um dia, eu não digo a semana inteira, mas um dia ou outro, tinha que a gente ficar o dia inteiro de plantão aqui. Ou se eu não posso, um obreiro, ou uma outra, assim. Mas a gente teria que ficar. Porque onde que o povo vem buscar o socorro? Quando ele está aflito. Outro dia eu estava aqui limpando, veio uma mulher correndo aqui pedir oração. Então eu falo, se tiver aberto, vem sim. Vem sempre alguém. Se você está aqui aberto louvando, ou você está orando, sempre aparece um que está aflito, que está precisando. É naquela hora. Ele quer Deus para já. Muitas vezes até ele quer tirar a vida dele. Mas se tem uma pessoa aqui que está aqui, você vai falar, não, fulano, olha, Deus faz isso, olha aqui o que Deus faz, né? Olha como Deus é fiel, como nós cantamos aqui nesta noite, né? Deus, ele é maravilhoso. Então, muitas vezes a gente fica em casa, a gente prefere falar assim, não, vou limpar minha casa, fica aqui nem marca. Só se preocupando com os afazeres de casa e não se preocupa com
nosso irmão. Muitas vezes a gente trabalha fora, que eu já trabalhei fora. Eu sei como é difícil. Nós chegamos em casa, tem tanta coisa para fazer. Mas se você deixasse tudo aquilo ali, tá para fazer? Tá. Faça a janta e vai assim, não, Senhor, eu vou tirar pelo menos esse dia de hoje para mim fazer algo para o Senhor. Eu vou ver quem está precisando de alguma coisa espiritual, porque eu não tenho ouro nem tenho prata, Senhor, mas eu tenho o Senhor dentro de mim, eu tenho uma palavra amiga, né? Eu tenho uma palavra de conforto que não é minha, mas é do Senhor, porque o Senhor, como fala aqui em Isaías 61, né? Ele nos ungiu para pregar e proclamar boa nova. E que boa nova que nós estamos proclamando, né? Muitas das vezes ali, Deus fala assim, ó, se você deixar esse pouco aí que você ia ganhar, e for lá pensando que vai perder tempo, não vai perder tempo, você vai ganhar muito mais. Aí você deixa, hoje eu vou deixar tudo, e eu vou fazer para o Senhor, para você ver, a recompensa vem. Né? Mas nós temos que esperar no Senhor, mas muitas vezes nós já queremos pegar e fazer e ver de imediato a recompensa, e não é assim, porque não tem como nós ver. É como ontem nós estávamos lá no monte orando, e muitas vezes o Senhor fala nos nossos corações quando a gente está orando, que já falou com os irmãos, que eu já ouvi os irmãos citar isso, ninguém não está vendo a glória de Deus aqui. Mas se você for pensar espiritualmente, você vê qual valor tem de você estar lá no monte orando. Porque quando a gente chega, é aquela aflição que a gente sente. Aquela coisa, pesado. não há muito pesado, que a gente não consegue orar direito. Mas quando nós começamos a clamar, nós vamos se jogando no chão e começamos a louvar o Senhor e pedir, Senhor, em nome de Jesus, que esse demônio que está aqui nessa região, ele seja repreendido no teu nome. E a gente começa a orar e a gente vê, na mesma hora a gente vê aquela glória, a gente vê aquela coisa envolver a gente, que é o Espírito Santo de Deus, né? E muitas vezes nós necessitamos a não fazer como Marta, porque Jesus olhou bem para Marta, Jesus, Marta está aí, ó, não quer me ajudar, não quer fazer nada, essa folgada, né? Mais ou menos assim que ela falou, né? E Jesus diz assim, Marta, se tu soubesse o que Maria está fazendo, né? Maria estava adorando o Senhor, e Marta queria só trabalhar. E muitas vezes a gente fazemos essas coisas, nós deixamos, muitas vezes, nós não pensamos em trabalhar, e chegar em casa a trabalhar mais um pouco, e cadê a seara do Senhor? Porque o Senhor disse, a seara é grande, é muito grande, mas cadê os obreiros? Cadê os ceifeiros? Né? E o Senhor fala nesta noite, faz uma pergunta para nós. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Ainda os poucos que tem, muitas das vezes se acovarda, né? Assim como eu, que eu não estou colocando os irmãos na parede, porque eu estou em dívida com Deus, né? Porque eu falei para Deus que eu ia fazer. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele fala, cobra aqui, ó, nessa hora. É nessa hora que você vai ver o Senhor cobrar e falar assim, e por que você não faz? Né? E por que você não está fazendo o que você falou que ia fazer? E eu também estava olhando aqui esse louvor que a gente estava louvando, né? Como que a gente diz que vamos ser na presença de Deus? Glória a Deus. Senhor, eu serei fiel a Ti até o fim. Mas tem hora que a gente está de um jeito que a gente, quando fala de fidelidade, a gente já quer engolir o irmão. Deus, é verdade. Né? E a gente fala, Jesus tem misericórdia, e imediatamente o Espírito de Deus vem dentro do seu coração e põe aquela misericórdia. Verdade. Deus. Dá aquele refrigério para nossa alma, né? Tira aquela angústia que nós estávamos, né? E eu vejo assim como esse Deus é tão maravilhoso e tão poderoso. Glória a Deus, Jesus. Quando nós se ponhamos na presença dele para fazer a vontade dele, ele faz maravilhas acontecer, né? E eu creio que Deus, ele pode fazer muitas coisas na nossa vida. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. É que ela acompanha o presente, senão eu vou na frente, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou levar um hino para a gente encerrar, né? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Que cada um venha guardar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Qual é que você quer? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesta vida que vivemos, lutas temos que passar, 1000 caminhos percorremos, com espinhos pra pisar. Fica tudo Tão difícil, dá vontade de parar e resistir. Eu não Sei por quanto tempo isso vai continuar, mas a minha fé me diz que esse vento vai passar. És um raso foi escolhido, foi chamado, foi ungido pra ganhar. tempo pra vencer, Tempo pra perder, tempo pra falar, tempo pra ficar calado. Tempo pra sorrir, tempo pra chorar, tempo de perceber que Deus está ao seu lado. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de lutar e perceber. tome posse do que Deus tem pra você. Quando seu exército para lutar, se promete é fiel, não vai falhar. Ele é o grande eu sou. Porque põe a mão no arado, não pode voltar, pois você tem autoridade para determinar. Foi Deus mesmo quem falou. Ele é justo, ele é tremendo, ele é fiel. É o Todo-Poderoso na terra e no céu. Te faz mais que vencedor. Nem a fúria, nem a luta, nem a tempestade, nem os principados, nem as hostes da maldade nos separa desse amor. Nem presente, nem que virá. Tenha fé que nada disso vai nos separar do amor de Deus. Do amor de Deus. Do amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso nessa glória, eu creio, Pai. Eu creio na tua graça, na tua unção, no teu renovo, teu Deus. Tempo pra vencer, tempo pra perder, tempo pra falar, tempo pra ficar calado. Tempo pra sorrir, tempo pra chorar, tempo de perceber que Deus está ao seu lado. Tempo de plantar, Tempo de colher, tempo de lutar e perceber. Tome posse do que Deus tem pra você. Ele manda seu exército para lutar. Se promete é fiel, não vai falhar. Ele é o grande eu sou. pois quem põe a mão no Lado não pode parar. Você tem autoridade para determinar. Foi Deus mesmo
a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, está vendo? Olha nesta noite. Deus já deu autoridade. O que nós queremos mais do Senhor nesta noite? Ele já falou que deu autoridade. Ele já derrubou, como ele falou que derrubou o gigante. Já derrubou o gigante. Já deu autoridade nas tuas mãos. Né? Aleluia. O Senhor já fez tudo. O que Ele quer que nós façamos agora é tomar posse. Amém. Toma posse do que o Senhor está falando nesta noite. Porque senão seria em vão nós estar na casa do Senhor. Não é verdade, irmãos? Porque eu falo para você, muitas vezes quando você quer algo, lá no fora, você precisa ir, precisa conversar com o juiz ou com o advogado, não sei. Mas dependendo do que ele vai falar para você e do que você quer, se ele não tiver aquela resposta certa, ou que você pode voltar sem o objetivo que você foi buscar. Mas nessa noite você tem certeza do que você veio buscar. Amém. Você não veio buscar do advogado ou do juiz qualquer. Você veio buscar daquele Todo-Poderoso que tem tudo para dar para nós e oferecer nesta noite. O importante é receber. Glória a Deus. Porque Deus disse que é muito mais difícil os filhos de Deus receber. Porque Deus quer, Ele já preparou nós. Porque o Senhor pergunta nesta noite, meus filhos, o que afasta vocês de mim? A fome? A nudez? Nada não nos separa do amor de Deus. Glória a Deus. Nada. Ele fala que nada. Porque se jogar você dentro do calabouço, Ele te acha. Se jogar em você, porque o Senhor diz assim, meus filhos, não temei ao homem, mas temei a mim. Porque o homem, ele mata só seu corpo. Mas eu mato o seu corpo e mato sua alma e deixo você no inferno, na palavra de Deus. Glória a Deus, Jesus. Então, por que nós estamos temendo se nós somos filhos de Deus? Por que nós estamos temendo se somos filhos do Senhor? Né? Aleluia, Deus. Então, que nós viemos nesta noite conscientizar, porque é mais difícil nós preparar para receber. Mas o Senhor já falou que Ele já derrubou o gigante. Glória a Deus. Que Ele já tirou todo o embaraço da nossa frente. Ele já quebrou, foi na frente, derrubando tudo, quebrou todas as muralhas que tinha. O que tinha de pé atrapalhando nós, Ele quebrou. Que nós vamos tomar posse e dizer, não, Senhor, eu creio que o Senhor já fez. O Senhor já fez. Eu tenho certeza que o Senhor já fez. Eu quero, Pai, que essa bênção gera dentro de mim, assim como aquele sopro de vida que o Senhor deu naquele primeiro dia quando o Senhor me gerou. O Senhor deu um sopro de vida e eu tive a vida. Que nesta noite o Senhor venha soprar essa bênção dentro de nós vamos gerar ela. Eu não sei se a tua bênção nasce hoje, agora, ou se a tua bênção vai nascer amanhã, ou se a tua bênção vai nascer daqui 9 meses, ou daqui como aquele homem lá que estava no tanque de Betesda. Quantos anos? 38 anos? 38 anos. Olha quanto ele esperou. Se fosse eu penso assim, meu Deus, se eu soubesse que o Senhor ia passar por ali, que ali ele vinha agitar, o anjo do Senhor agitava a água. O Espírito de Deus fez eu lembrar dessa passagem agora, que ele, agitava a água e um pulava, aí Jesus chegou e falou assim, por que tu ainda está aí? Aí ele olhou bem para Jesus assim, mas olha, ele também perguntar por que eu estou aqui, né? Mas que pergunta que Jesus vai fazer? Isso que Jesus está perguntando nesta noite. Por que vocês ainda não tomam posse da bênção que vocês só já viram que é sua? Glória a Deus. Né? Vocês querem ficar como aquele homem 38 anos esperando por a sua bênção? Toma posse agora. O que custa você abrir o seu coração e colocar dentro do seu coração? Não, Senhor, eu tomo posse agora. É agora, Senhor. Eu tomo posse e eu vou gerar essa bênção e ela pode nascer agora. Porque Ele é Deus de já. E Ele falou assim, Senhor, mas um bem passa na minha frente. Mas quem está passando na sua frente hoje? Quem? Porque o Senhor está fazendo uma pergunta. Um passava na minha frente, Senhor, outro passa na minha frente, eu não consigo chegar até lá porque eu sou aleijado. Aí, se é eu que estou ali naquela beira daquele tanque nesta hora, como eu estou aqui hoje, e eu tomo posse da minha bênção hoje, eu não vou descer rolando não. Mas eu pensaria assim, eu vou descer rolando, porque eu não posso andar, eu vou me jogar, porque aí o anjo já chegou, e o anjo está aqui, ninguém não está nem aí. O Senhor está aqui, gente. O Senhor está
aqui, porque o Senhor disse Glória a que Deus, onde glória a 2 ou Deus. 3 se reunirem em meu nome, eu farei presente. E se o Senhor está aqui, por que nós ficamos? Ai, Senhor, mas será que a minha bênção chegou? Então fica que nem aquele homem lá no templo de Betesda esperando mais 38 anos. Você já pensou? Olha quantos anos você tem hoje, só para você esperar mais 38 anos. Ah, meu Deus. Misericórdia, né? Então que nós vamos dizer assim, não, Senhor, eu tomo posse agora. E eu creio na minha bênção, Pai. Tudo aquilo que eu coloquei no propósito ali. E que eu creio que esse gigante da minha vida já caiu. O Senhor já falou que caiu. O Senhor já falou que derrubou a muralha. O Senhor foi na minha frente, porque o Senhor fala assim, se tu deixar eu ir na tua frente, eu vou limpando o caminho, eu vou esquadrinhando tudo, eu vou derrubando tudo. O mais importante é eu que vou fazer, meu filho. Você só vai receber. O que você quer mais? Só receber, é só receber. Então o Senhor diz, olha, os meus filhos demoram a receber a bênção. É mais difícil de Deus lapidar a pedra, dele deixar bem bonitinha, do que a gente pegar e tomar posse. Por quê? Glória a Deus. Nós chegamos na presença de Deus como uma pedra, quando é tirada ela, uma pedra, vamos supor, uma pedra de ouro, que nós para Deus somos valiosos como ouro. E ele vai lapidar aquela pedra. Aí um dia ele vai, quebra um pedacinho daqui, quebra um pedacinho dali, uma pontinha está passando, outra pontinha está passando ali. Aí o Senhor vai nos esquadrinhando e vai ponhando nós naquela moldura que Ele quer. Mas Ele diz, meus filhos, por que é tão difícil de vocês receber? Não sejam teimosos. Glória a Deus, Jesus. Né? Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele fez eu lembrar daquela palavra, né? Desse rapaz que estava lá nesse tanque, né? E quantos irmãos que tem aqui na Bíblia que o Senhor fala, que esperou quantos anos? A mulher do fluxo de sangue, ela achou, eu tenho bastante dinheiro, então não pensava muito no Senhor. Quando ela gastou tudo, ela não tinha mais nada, nem ela já tinha recolhido tudo quanto é tipo de coisa aí fora. Você não quer ficar assim, né? Não. Recorrer em todos os lugares para depois tomar posse da sua bênção. E o Senhor está falando, meu filho, eu quero dar agora. Você está preparado? Olha quanto tempo você está na minha presença. Porque o único jovem que eu vejo, e tanto faz na idade, quanto na presença do Senhor, a mais nova que essas duas ali. O resto tudo já é crente de uns aninhos. Não sei quantos anos que quer mandar na presença de Deus, mas eu já tenho 8 anos. Então, o que custa você dizer assim, não, Senhor, eu tomo posse agora. Senhor, eu quero engravidar dessa bênção, Senhor. E ela vai nascer, e vai nascer, não vai 9 meses não, vai nascer logo. E eu creio que cada um que veio nesta noite, se recebeu, se está com o coração, como lá em Isaías 61, né, o coração limpo para a palavra de Deus, eu creio que fez efeito. Amém. E o Senhor vai te dar bênção em nome de Jesus. E vamos terminar com a glória de Deus. E eu creio que foi dirigido pelo Espírito de Deus. Amém. E que Deus venha nos conceder a outros dias mais, né? Que eu creio que Ele quer. Que Deus venha levar cada um em paz, como Ele trouxe, né? E vamos fazer uma oração para a gente terminar em nome de Jesus. E vai fazer oração. Glória a Deus, Jesus. Santo de Glória a Israel, Deus, Senhor. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, papai. Senhor, meu Deus, Querido Pai, Deus amado, abençoa, obrigado, Deus, Senhor, que por mais nome que é essa poder noite, pregar, Senhor, na tua Pai, presença. em nome Meu de Deus, Jesus. cremos, Senhor, que nós Deus recebemos a querido, nossa Deus bênção amado, nesta Deus noite. querido. Que nós, Senhor, nós não vamos sair daqui, Senhor, com as nossas mãos vazias. Que o Senhor, aleluia, quem, Senhor, já fez, aleluia, o impossível, Senhor, na nossa vida, meu Pai. Deus, de poder e graça. Vai sobre a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Alcança, meu Pai querido, a cada família, Senhor, os jovens, as crianças, Senhor, os adolescentes. Pai querido, Pai amado, filha do pastor, Senhor. Guarda, meu Pai querido, cada um de nós, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Dê, Senhor, uma noite, Senhor, de paz. Uma noite, Senhor, aleluia. Para cada um de nós, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia.